Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez nessa reunião tão preciosa. Nós temos orado muito. Sempre quando Deus fala comigo sobre a reunião de mulheres, que Deus, de vez em quando Ele me sinaliza: filha, tô mudando, tô subindo mais um nível. Essa reunião de mulheres, ela é tão profética para mim, ela é tão sinalizadora do que Deus faz. E ela me ensinou muito. Nós estamos aqui numa escola, eu e você. Eu não vou dizer para você que dessa escola eu sou professora, porque me sento junto com você para aprender. O professor é Ele. Mas eu tenho percebido que, de tempos em tempos, Deus muda o nível. Parece que Deus fala: elas estão preparadas para um nível mais profundo. Eu lembro que no início dessa reunião, há muitos anos atrás, nós nos reuníamos em poucas. E eu lembro que naquela época, eu nem imaginava que eu ia ministrar. Eu sempre achei assim que eu tinha uma boa percepção profética das coisas. Eu conseguia ter uma leitura boa desde sempre, desde que eu me converti. Eu tinha uma leitura muito boa do que Deus fazia. Eu conseguia pôr em palavras aquilo que talvez outras pessoas do meu lado não conseguiam pôr. Eu já sabia que era um dom de Deus. Eu ia conversar com mulheres cheias de Deus e elas falavam assim para mim. Aí a gente tinha uma conversa banal, gente, uma conversa assim, trivial, num café da tarde. E de repente vinha um insight em mim e eu falava: olha, tal coisa está acontecendo, porque tal coisa aconteceu e a Bíblia fala sobre isso. E ela disse assim para mim, ela ficava assim: meu Deus, eu senti exatamente isso, mas eu não conseguia pôr em palavras isso, eu não conseguia organizar isso dentro de mim. E eu me descobri no começo sendo uma grande organizadora de mulheres. Parece que o meu texto, aquilo que eu falava, organizava elas por dentro. Elas já tinham tudo dentro delas, mas precisava ser encaixado. É mais ou menos o que um psicólogo hoje faz, né? A gente está lá, vai para o psicólogo, na verdade ele organiza os teus pensamentos, ele coloca as coisas no lugar. E eu me vi muito assim no reino de Deus, mas jamais me imaginei ministrando uma palavra assim como eu estou ministrando com vocês. E quando a gente começou a reunião de mulheres, nós adquirimos um livro para nos guiar. Porque a reunião no começo era só oração e louvor, era só chão, choro, né? Poucas mulheres. E aí nós sentimos falta de ter uma palavra. Mas como eu não acreditava no meu taco, eu pedi o taco de outra pessoa emprestado. E eu pedi o taco da Stormy O'Martin emprestado no livro O Poder da Mulher que Ora. Foi o nosso primeiro livro. Quem é dessa época, gente? Nossa, tem. E aí nós começamos a toda quinta-feira, a cada 15 dias, a pegar um capítulo do livro e estudar um livro tão simples que vende no Avon. E no Avon vende esse livro, vendia, né? Do Avon? Vende Avon? Glória a Deus, procura as irmãs ali depois. E aí nós começamos a observar, e eu comecei, e é engraçado que Deus, ele é tão perfeito, né? Deus, ele é igual aquela águia-mãe, que coloca a gente nas asas, né? E aí Deus me dava vislumbres fora do ninho, né? O ninho era o livro. Deus me dava vislumbres. Filha, tem todo um céu para te voar. Por que tu deseja tanto ficar nesse ninho com esse livro? E eu segurada no livro, né? Como uma segurança. Mas eu lembro que os meus primeiros voos na palavra foi dentro do livro. Eu comecei a ter outras percepções diferentes do que a Stormy tinha. E eu comecei a trazer para elas essas percepções na palavra. E passado algum tempo, nós pegamos um outro livro que foi muito bom para nós também. Só que numa madrugada, numa noite, eu estava dormindo, eu me acordei no meio da noite. E sabe quando você não sabe se você está acordado ou dormindo? Aquela hora que você fica meio assim, lesa. Eu recebi no meu ouvido assim uma voz muito clara assim: filha, não use mais livros na reunião. Aí eu falei, e foi claro como que uma página virasse, falou: mudou. Eu estou te dando palavras, eu estou construindo palavras das tuas entranhas. E elas vão vir para fora. E foi aonde nós começamos a ministrar. E por que eu estou falando isso? Porque eu percebo nessa reunião de mulheres vários... E não é só eu que vivo isso. Se eu desse o microfone para muitas mulheres falar aqui, vocês iam falar exatamente coisas muito parecidas. Olha, antes eu era assim, agora eu estou começando... Eu estou começando a acreditar mais no que Deus tem para a minha vida. Eu estou começando a viver. E algum tempo atrás, eu acho que foi no início desse ano, final do ano passado, que teve um culto aqui que foi muito forte. Aquela palavra forte e corajosa, depois da conferência. Quem estava aqui também, gente? Quem viu o que Deus fez naquela noite aqui? Deus nos visitou.
toda visitação de Deus ela é perigosa por 2 motivos. Primeiro, porque a gente quer fazer uma tenda nesse lugar. A gente diz, não vamos descer para o culto normal, vamos fazer uma tenda aqui no monte, vamos ficar com Elias, Moisés, Jesus. Não é? Tem uma glória aqui. Mas a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos é, cara, vamos descer daqui, porque tem uma multidão esperando a gente, faminta, doente, que a gente precisa tocar. E a outra coisa que pode acontecer é a gente não entender que aquela visitação, aquele mover sobrenatural de Deus veio para trazer algo que vai ficar, que vai ser implantado e que mudou algo dentro de nós. Entendem isso? E naquele dia eu estava segurando no púlpito para ministrar. E eu lembro que naquela tarde, para construir a palavra, eu não consegui tempo para construir a palavra. Eu tive um dia muito difícil aquele dia. Foi igual a palavra que eu ministrei... da preguiça espiritual, como é que é o nome? Vencendo a preguiça espiritual. Nessa palavra, vencendo a preguiça espiritual, eu estava em casa, eu passei a tarde inteira naquele dia, com uma dor de cabeça que não passava. Elas lembram que eu mandei no grupo uma foto minha no chão do quarto, porque não tinha mais posição para ficar de tanta dor. Eu já tinha tomado todos os remédios fortes que eu tinha em casa, não passava dor de cabeça de jeito nenhum. E pela primeira vez eu estava cogitando colocar outra pessoa no meu lugar a ministrar e eu ficar em casa. Porque era uma dor de enlouquecer a minha cabeça. E eu não conseguia escrever a palavra. Eu só tinha as anotações do meu tempo com Deus, onde nasceu a palavra, mas eu não tinha ainda refinado aquela palavra. E eu lembro que eu cheguei aqui naquela noite com coragem. E eu falei, eu vou ministrar aquilo que Deus me deu. E aquilo que eu não escrevi, Deus vai trazer. E foi tão maravilhoso que essa palavra tem quase 2 milhões de visualizações no YouTube. E hoje eu entendo o porquê das guerras que ela foi para ser entregue. E essa palavra do Seja Forte e Corajosa também não consegui escrever tudo o que eu precisava. E aí eu entendi por quê, porque eu tinha que compartilhar coisas que não estavam escritas. Mas naquele dia eu estava com a mão assim, no púlpito aqui. E eu estava ministrando com a mão no púlpito. E enquanto eu ministrava para vocês com a mão no púlpito, uma voz dentro de mim dizia assim, larga o púlpito. Eu dizia coisa na minha cabeça, eu ministrando. Meu Deus, o que é isso? Confusão é essa? E eu falando... E aqui e tal, e eu andava, e a mão no púlpito, Deus falou, larga. E aí, no momento que a presença de Deus veio, eu estava aqui, eu fui para o chão aquele dia. Deus falou assim comigo, eu quero que você desapegue do seu esboço. Você já passou pelo livro, você já passou por tantas coisas, mas agora eu quero que você desapegue do esboço. Porque o que eu quero fazer com você é algo novo, e eu quero trazer uma palavra limpa, sem passar pelas tuas percepções, mas direto da minha palavra, do meu coração para as minhas filhas. E eu falei, Deus, mas dura coisa que o Senhor está me pedindo, porque como é difícil chegar aqui sem ter nada escrito, como que é? E se me der um branco? Quantas vezes eu subindo aqui me deu branco? E Deus falou assim, você não confia em mim? Que as palavras que eu coloco na tua boca, eu mesmo sou capaz de fazer elas sair para fora. E aí eu entrei no lugar de confiança em Deus. E hoje é a primeira vez que eu vou ministrar sem esboço. Você está vendo uma águia voando hoje. Eu quis anotar tudo e Deus falou para mim, não. Você precisa confiar em mim. Você precisa honrar a geração que passou, mas você precisa dar bastões novos nas gerações que estão chegando. E eles precisam ser livres na minha presença. Não é errado fazer esboço. O errado é desobedecer a Deus quando Ele fala para você não fazer. E eu quero ser fiel à voz de Deus. E Jesus fez muito disso. Jesus andou na contramão. E tem uma palavra que está em Lucas 5,16. Se você quiser abrir só para começar a nossa viagem de hoje. Pela palavra de Deus. Lucas 5,16 diz assim, esse versículo me abençoou muito essa semana. Tem alguns versículos que são bálsamo, né, gente? Antes de eu ler isso aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tive um entendimento sobre a palavra de Deus, que eu nunca tinha tido. Quando nós temos a palavra de Deus na nossa mão, não importa o nível de palavra, porque cada uma de nós tem um nível diferente de profundidade com as Escrituras. Entenderam isso? Cada uma de nós tem um nível e se relaciona diferente com a Escritura. Tem mulher que está aqui que ainda lê a Escritura assim, o Senhor fala comigo e abre.
E Deus fala, porque Deus respeita o nível. Tem outras mulheres que Deus dá uma direção. Você vai ler o livro tal da Bíblia. Chegar lá no livro tal da Bíblia, Deus fala com ela. E eu descobri que a Bíblia, ela tem várias formas de ser aplicada. Escute isso. Você já foi comprar um remédio? Todo remédio que nós vamos comprar, ele diz na caixa qual é a aplicação dele. Se é tópico, se é para a gente tomar, se é para a gente injetar. Não é assim. O remédio, ele passa por várias formas de aplicação. A Bíblia, a mesma coisa. E engraçado que se você tomar um remédio que era para aplicar, talvez você vai passar até mal. E eu descobri que a Bíblia tem aplicações específicas para horas da nossa vida. E eu estava, outro dia, precisando ler Efésios, porque Efésios é aquele livro que coloca você no centro do Evangelho. Efésios te ensina muito. E eu fui para Efésios, ler Paulo preso e dizendo que está sentado nas regiões celestiais. Eu tive que entender que mesmo que eu estava passando por um processo difícil, eu estava sentada com Cristo. Eu comecei a pedir, e ali Efésios fala muito da igreja, da força da igreja, que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre ela, sabe, do chamado de ser igreja. E aí eu comecei a ler, e aquilo começou a me fortalecer, e o Espírito Santo veio na hora e falou comigo, claro, você está aplicando a palavra certa na ferida certa. Isso é uma sabedoria que vem de Deus quando você pega partes da palavra e você aplica corretamente nos lugares certos da sua vida da maneira correta. Tem algumas palavras que não precisam ser injetadas em você. Vai até doer mais do que as outras. Mas eu aprendi isso. E essa palavra aqui que nós vamos ler agora, Lucas, para mim, nesse tempo que eu estou vivendo, na minha estação, com tudo que eu estou passando, ela veio, é como se eu tivesse com uma bandagem nas minhas costas, sabe? Assim, um curativo enorme. Com essa palavra que diz assim. Peraí, deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês. Lucas. Tá, peraí. Tenham paciência comigo. Lucas 5,16 fala algo tão forte. Fala dos primeiros discípulos. Mas aqui, olha só lá no 12. Lucas 5,12 diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. E Jesus estendeu a mão e o tocou. E Jesus disse: eu quero. Uau! E respondeu: seja curado e fique limpo. Olha que interessante. Jesus respondeu exatamente aquilo que ele pediu. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo e ser curado. E Jesus disse: eu quero ser limpo e ser curado. Se ele tivesse dizer milionário, ele também teria ficado milionário, eu acho. Aí, Jesus estendeu a mão e tocou: eu quero. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então, Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Olha a instrução de Jesus. Ei, te curei, né? Não conta para ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela purificação. Isso servirá como um testemunho. Aqui me ensina uma coisa. O testemunho não é para ser falado, é para ser visto. É por isso que Lázaro não precisava abrir a boca. Lázaro não tinha grandes dons de oratória, mas ele havia ressuscitado. Lázaro chegava: Lázaro vai vir pregar em tal lugar. Ele só aparecia, ele era a pregação. Porque Jesus havia ressuscitado. Agora no 15. Mas, mesmo Jesus dizendo assim, não conta para ninguém. Mas, as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Olha que interessante. Jesus dizia: não conta para ninguém. E quanto mais ele agia assim, mais Jesus ficava popular. Só reforça aquilo que eu penso. Que quanto mais procura essa exposição, menos você vai ter dela.
E quanto mais você procura o secreto do Senhor, mais autoridade Ele vai te dar. E as suas palavras vão arrastar multidões. Porque você tem autoridade. Eu sempre digo, pode ter a melhor câmera, a melhor empresa, o que for. Não é isso que vai sustentar, não é isso que vai alimentar, que vai fazer o seu nome conhecido. A verdadeira mensagem, ela vai por autoridade, por testemunho, por graça de Deus, somente. E aí, no final diz ali, de novo no 15, mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Essa foi uma aplicação. Deus falou comigo, filha, está chegando em dias que as multidões vão vir famintas, mas você talvez vai passar por momentos de solitude, se isolar em lugares para me ouvir. O maior problema é quando nós caminhamos com Deus e no meio do caminho nos esquecemos de ouvir a sua voz, no meio do processo. E isso é tão, gente, é tão frívolo, é tão sutil. Quando a gente vê, a gente já se perdeu. E diante dessa palavra, que o tema dessa mensagem é, leva tempo para Deus fazer de repente. A Abba Pai tem muito disso, a nossa vida tem muito disso. Se é uma frase que diz tudo sobre nós, sobre minha vida, meu casamento, minha família, sobre essa casa, sobre as pessoas que são membros dessa casa, é essa mensagem. Leva tempo para Deus fazer de repente. É interessante que uma nação só, nas mãos do Senhor, nasce num dia. O que leva milhares e mil anos para acontecer com Deus é em um só dia. E diante dessa palavra que leva tempo para Deus fazer de repente, desse tema, eu comecei a perguntar a Deus, o que depende de algumas mudanças e visitações do Senhor na nossa vida que fazem essa transformação, que fazem essa mudança? E Deus me levou para Juízes 13, eu queria que você abrisse Juízes 13. E eu descobri alguns princípios escondidos numa palavra tão comum. E eu quero repartir com você nessa noite. Oh, Deus. Oh. Vamos fazer uma leitura juntas? Vamos lá? Juízes 13. Juízes está lá no começo da Bíblia, para quem está perdido ainda. Vamos lá. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiu durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada e nem coma alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o nascimento, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido, um homem de Deus. A mulher foi correndo contar para o marido, ela disse, um homem de Deus apareceu para mim, e era como um dos anjos de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde ele era e não me disse o seu nome, mas ele me disse assim, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum outro alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer.
Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido. O homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, e nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. E aí eles acabam descobrindo depois que era um anjo do Senhor. Se nós seguimos a leitura. Tem algumas lições escondidas nesse lugar que Deus me revelou em uma das viagens que eu fiz. E eu quero compartilhar elas com muito temor com você nessa noite, você que está me ouvindo, você que vai ouvir depois no YouTube. Primeira coisa, eles estavam vivendo num tempo onde tudo estava escuro. Era um tempo de muita opressão. E olha que interessante, a Bíblia diz que de novo o povo israelita se afastaram do Senhor. E olha o que Deus faz. Deus traz um inimigo para que leve em cativeiro por 40 anos, para oprimir e para trazer o povo de volta. Às vezes eu olho para as nossas vidas, nós passamos por algumas opressões, porque nós nos afastamos do Senhor. Essa é a grande verdade. A maioria das opressões que nós passamos, e quando a Bíblia fala de 40, a Bíblia fala de provação. Deus não estava só oprimindo o povo, porque Deus é sádico, quer castigar, não era isso. Deus queria que o povo voltasse para Ele, e 40 fala de prova, provar coração, provar quem é. Deus precisava, e quando a gente fala de prova de Deus, a gente pensa assim: Deus está me provando, Ele quer saber. Não, Deus já sabe quem nós somos, Deus nos prova para nos mostrar quem nós somos. Às vezes nós temos uma visão totalmente equivocada de nós mesmos. Já falei aqui várias vezes sobre Pedro. Pedro nunca imaginou que ia negar Jesus, mas Pedro negou. Se você perguntasse para Pedro antes da prova passar, ele ia dizer: com certeza eu passo no 10 nessa. Porque ele mesmo disse para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para ir para a morte contigo. Já pensou? E aí no dia, ele fala: eu não conheço esse homem. Eu quero ser maldito se eu conhecesse Jesus, se eu andei com Jesus. E o galo cantou. Pedro não sabia quem ele era. Pedro precisava passar por uma prova, uma peneira. E às vezes uma das maiores provas que nós passamos é a decepção conosco mesmo, sabe? Se você está decepcionada com você, você está sendo provada pelo Senhor, dá glória a Deus. O problema é quando a gente se decepciona com as pessoas, todo mundo está errado. Cuidado! Porque as provas de Deus, na verdade, elas provam o nosso coração, não o coração do outro. E eu digo, como é bom quando nós estamos frustradas e decepcionadas conosco mesmo. Quando nós, quando numa situação era para a gente ficar calada, a gente grita: poxa, veio para fora o que estava escondido. Aí você fica decepcionada: eu vou desistir. Não desista, você está sendo provada. Deus está mostrando para você as áreas que precisam ser transformadas na sua vida. Mas algo me chama a atenção, num tempo de escuridão, e nós estamos vivendo um tempo de escuridão como nunca antes. Eu não sei você, gente. Em todos os anos de pastoreio, nós nunca fizemos tanto velório. E hoje mesmo, quis me dar uma crise de choro à tarde, eu não chorei. Eu falei: Deus, controla as minhas emoções. Ontem faleceu uma irmã querida. Temos pessoas preciosas nos hospitais. Essa irmã, essa pastora me liga indo para o velório da filha. Eu digo para você, qual é o emocional que aguenta isso? E eu quis me dar uma crise hoje. E eu falei assim: Deus, eu não vou desabar no choro, eu vou desabar na tua presença. Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle. E a Bíblia fala que eram dias escuros, dias difíceis, dias que o povo tinha se perdido, estava sendo provado. Mas lá no versículo 2 fala: naqueles dias, um homem chamado Manoá. Sabe o que significa Manoá? E naqueles dias, um homem chamado descanso. Manoá significa
descanso. Naqueles dias, um homem, Manoá, tinha uma esposa estéril. Um ventre estéril. Deus olhou, uau, uma impossibilidade, eu posso entrar naquele lugar. Eu imagino que em Israel deveria ter muitas mulheres que geravam muito fácil os filhos. Né? Você conhece, tem amiga sua que se pendurar calcinha e cueca no varal já fica grávida. Que ela já tem uma penca, e se ela não se cuidar, ela tem mais outra penca. Né? Ela está até traumatizada. E tem outras que, meu Deus, né? Por inseminação e tudo, e muitas vezes só um milagre. Eu e até um mês, as minhas duas filhas, foi um milagre puro do Senhor. Que é uma coisa que não ia. Mas sabe que Deus escolhe um ventre estéril de um casal chamado Descanso, de um homem chamado Descanso. Olha, é por isso que é no descanso. Escuta, nesses dias, é no descanso que você vai conhecer o agir de Deus. Tem muita gente desesperada correndo para todos os lados, tentando entender, quer entender. Ei, para de tentar entender, descansa. Confiança, ela só é verdadeira quando tem realmente, é igual assim, tá num abismo, pula que eu vou te segurar. Se não tem abismo, não é confiança, né, gente? Se é pular aqui, eu pulo. Mas Deus nos convida muitas vezes de lugares que você, mas se eu cair, pois é, mas tu tem que confiar em mim, tu não vai cair. E nesses dias Deus chama uma mulher estéril. E sabe o que eu descobri? O anjo se revelou para a mulher. Gente, nunca nós vivemos um tempo onde Deus tem chamado tanto as mulheres. Meu Deus, eu fico impressionada com o que Deus tem feito com as mulheres da nossa nação. E não só da nossa nação, mulheres de todas as nações, inclusive do Oriente. Mulheres que são muçulmanas, que não têm voz. Você sabe como a cultura lá é difícil. Mulheres que são, de todas as formas, usam violência, não têm voz. Tem relatos que Jesus está aparecendo para algumas mulheres muçulmanas. Na hora que elas tiram aquela burca, tudo aquilo, Jesus aparece para elas e fala, eu te amo, eu quero você, eu devolvo o teu valor. Jesus é aquele que chega devolvendo o valor das mulheres, colocando ela no lugar. Você vai ver Lucas 8, todo mundo pensa, Jesus andava com os discípulos. Pois é, mas tinha várias discípulas junto. Numa cultura, naquela época, etc., elas eram mal faladas. Elas andavam com um bando de homem, mulher. E Jesus era mal falado também, anda com mulher. Jesus, ele vem e devolve o valor da mulher. E eu vejo nos últimos dias isso acontecendo de uma forma muito forte. Eu não sei se você percebe isso. E não só chamando as mulheres no âmbito espiritual para entregar palavra, para dar sensibilidade, para colocar chaves nas mãos das mulheres, mas até economicamente, você percebe as mulheres, elas estão caminhando economicamente. Você já percebeu que agora, num salão de beleza, antigamente estava falando com a Lu outro dia, né? Que antigamente a Lu tinha um salão, ela fazia tudo. Ela fazia a unha, ela pintava o cabelo, fazia... Hoje em dia tem especialista para cada área. A menina dos cílios, a menina da unha, a menina do cabelo, Isso tem economicamente levantado as mulheres. Tem muitas mulheres que sustentam as suas casas. Que estão lá. Ai, é errado. Não é errado. A mulher de Provérbios nos mostra muito bem que uma mulher de negócios é uma mulher de Deus. Você só não pode abandonar a sua família. Mas isso vale para ministério, isso vale para qualquer coisa. E aí Deus levanta as mulheres, e eu vejo aqui exatamente isso. Aquele anjo poderia ter procurado quem? Manoá. O descanso. Até porque quem era estéril era ela, não era ele, entendeu? Mas Deus vai atrás de quem tem útero. Deus vai atrás daquela que pode gerar. Deus vai atrás, às vezes, do problema. Pega essa. Você acha que o problema é teu marido lá na tua casa, tribulado, né? Não é não. Deus te chamou aqui para a reunião, o problema é tu. Ah, Jesus. Na cara não, né? E aí, Deus chama ela, o anjo chama ela e fala assim, ei, eu vou te revelar algo. Sabe esse teu ventre estéril aí? Eu vou gerar nele. O Senhor vai gerar. E o que vai ser gerado aí vai ser algo do céu, porque vai precisar de ter algumas renúncias. Essa tua gestação aí, tu não vai comer o que tu quer, não.
Eu vou separar a tua comida. Pega no espírito essa. Você vai se abster de algumas coisas para gerar isso que eu estou colocando no teu ventre. Muitas pessoas têm um ventre estéril. Não um ventre estéril somente físico para gerar filhos. Mas talvez você está passando por uma grande esterilidade na sua vida. Foi tão interessante que para mim, né, eu digo para mim, mas talvez para outras pessoas não, mas para mim tudo coincidiu muito com o tempo de esterilidade. Eu demorei 6 anos para engravidar da Bela. Foi muito engraçado porque a Vitória tinha 5 anos, eu tomava anticoncepcional, e eu assim pro Theo, mãe, acho que chegou a hora de a gente ter outro filho. Como assim? Que a gente manda, entendeu? Coitado. Aí o Theo falou, eu acho que é hora. Gente, a gente ficou tão empolgado, a gente saiu, foi pro hotel. Achei que naquela noite eu ia engravidar. Joguei comprimido fora. O primeiro ano nada, mas o primeiro ano é muito normal. O segundo ano nada. Falei, opa. E a gente trabalhava duro, gente. Aí, fazendo serão, altas horas. Falei, ué, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, fui no médico. A médica me perguntou assim, eu quero saber como é que tu tem essa de 5. Porque nos teus exames, no exame dele, vocês são completamente estéreis. Vocês não têm como ter filho. Ela me explicou. Eu lembro que ela pegou uma caneta assim, fez uma rodinha no resultado do exame. Aqui, ó. Eu falei, meu Deus. Eu fui para uma cirurgia, fiz uma cirurgia para tentar reverter alguma coisa. Não resolveu. E aí ela deu a opção, vamos fazer então uma inseminação, alguma coisa assim. E eu não sou contra isso de forma nenhuma. Eu acho que quem, recebe o sim de Deus deve fazer, os médicos estão aí para abençoar. Mas no meu caso, Deus falou comigo, Deus me deu paz de não tomar esse caminho. Eu pensei, se Deus quiser me dar mais uma filha, Ele vai me dar. E foram 6 anos de espera. Choro, todo mês aquela frustração. Quem passa por isso sabe o que é. Só que coincidiu que esse período de espera estéril, gente, tudo na nossa vida ficou estéril. O nosso ministério ficou estéril. As nossas finanças ficaram estéreis. Não tinha dinheiro para nada. Quando eu pensava assim, agora nós vamos morrer, sabe, água? Vamos morrer. Aí vinha assim, um suspiro, nós ficávamos assim, R$10 na conta. Não tinha dinheiro para nada. Nada. E tudo, gente, e assim, eu cheguei a pensar, eu tô com a mão maldita. Comecei a pensar assim. Onde eu botava a mão não dava certo. Eu lembro que por fim eu entendi assim, não, Thelma, é Deus, vamos ficar quieto, porque vai sujar para o nosso lado. Porque o meu pior problema é tu tentar ser produtivo num tempo que Deus não quer que você seja produtivo. Estava falando isso. A pior coisa é você querer dar frutos quando Deus fala, fica seca. E aí eu fui para um orfanato. Estou vindo aqui no orfanato, tudo bem? Daí a mulher, tudo bem. Eu quero doar minha vida para esse orfanato, quero cuidar dessas crianças, quero entregar minha vida. A mulher falou, não, aqui a gente não quer. Eu já fui com tudo pronto. A maior renúncia da minha vida, eu vou viver dentro do orfanato com criança, eu ia dormir num quarto. Entreguei. Ela falou, não. Eu falei, a minha mão está amaldiçoada, o que eu boto a mão dá certo. Eu falei, fui para dentro do quarto, eu falei, tem melhor não ficar quieto. Não se meter com mais nada. E foi o que a gente fez. E Deus falou assim comigo, sabe qual é o tempo de vocês? Sejam família, sejam homem e mulher, marido e esposa e pai do que vocês já têm. Que eu vou solidificar muito a família de vocês para anos que virão. Vocês vão entender o porquê que esse fundamento precisa ser bem firme. E eu lembro que numa madrugada eu chorando, falei, Deus, o Senhor terminou comigo, né? A gente né? O Senhor terminou comigo, eu tenho certeza que o Senhor tinha plano, o Senhor desistiu. O Senhor não me ama. E no período mais difícil da nossa vida, tudo dando errado, sabe, tudo dando errado, e a gente já ria. Deu errado. A gente já ria, porque já era engraçado. Tipo assim, escuta essa, o Thelma ia ser promovido no exército, ele era militar. Ele era o 69. Tipo assim, não tinha como não ser... a promoção dele no exército ia dar assim, uma diferença de valor muito alta para nós. Entende? Ia tirar nós da lama.
Para não dizer outra coisa, tirar nós da lama. Aí eu falei assim, meu Deus, essa provisão é Deus. Eu falei, é Deus. Sabe quando tu vê uma luz no final do túnel, é um trem? Meu Deus. Aí o Telmo chega em casa. Eu falei, que foi, Telmo? Promoveram 68. Deus dava detalhes, assim, fecharam a porta em mim, assim, tu vai ficar pro outro ano. Aí eu, não, amor, fica tranquilo. Porque se a promoção não veio para essa hora, acabada por dentro, rasgada. Porque se essa promoção não veio para essa hora, na hora certa ela vai chegar. Tá, Deus te abençoe. Ai, meu Deus. E foi chorar em outro lugar. E aí nós já ria. Aí a gente assim, vamos tentar ir embora para Criciúma, então. A gente não está conseguindo se manter aqui. Nós estávamos nessa época em Belo Horizonte. Não tinha dinheiro para nada. Vamos embora para Criciúma, vamos pedir para ir embora, vamos. Ai, o Telmo, chegou a carta. Ai, vamos abrir junto. Não. Aí nós... Eu lembro que foi nesse dia que nós estávamos chorando. E o Telmo falou assim, se arruma vocês, eu e a Vitória. Bota a roupa de vocês e vamos para o shopping. Era uma quarta-feira. Aí eu falei, mas não temos dinheiro para nada. Não, vamos para o shopping, tem cartão. Aí a gente se arrumou, foi para o shopping. Ele falou assim, nós vamos comemorar os nãos de Deus. Nós vamos jantar e comemorar o não. Então agora nós vamos morar aqui em Belo Horizonte. E nós vamos comemorar também que não veio a promoção. E Deus vai cuidar de nós. E eu fui para esse shopping com a mão na barriga já. Porque eu pensei assim, sabe quando mulher recebe o anjo? Eu comecei a ouvir assim, tu tá grávida. Eu falei, coisa da minha cabeça, diabo maldito. Querendo me enrolar de novo numa situação dessa que eu estou vivendo. Querendo botar coisa na minha cabeça, me iludir. E eu fui com a mão na barriga. E a gente comi camarão ainda. Porque a mulher não tem noção, né? A coisa está difícil, pede camarão. Aí... Tudo bem. Voltamos para casa. Isso era quarta-feira. Quando chegou na sexta-feira, a minha menstruação já estava 3 dias atrasada. Quarta era o primeiro dia, quinta e sexta era o terceiro dia. E eu falei assim, eu vou fazer um exame só para tirar da minha cabeça. Só para, E eu lembro que eu comprei um exame muito baratinho. E fui para o banheiro onde eu não trabalhava. Tremendo, nervosa, normal. Quando eu coloquei ali, eu estava grávida. Eu quase desmaiei. Naquela hora que eu vi os 2 risquinhos naquele exame, o Senhor falou assim para mim, a chave mudou, a estação virou, agora só descansa, porque eu vou fazer. Aí eu peguei e fui correndo pro laboratório para fazer o de sangue, para fazer uma homenagem, para fazer uma surpresa pro Telmo. Aí eu contratei um motoboy, a minha amiga já estava comprando sapatinho de bebê para levar lá no quartel, dizendo assim, papai, tô chegando. Ele ia ter um treco. Só que lá no quartel ele decidiu, não, vou embora mais cedo hoje e vou lá ver como é que ela tá. Quando a gente quer fazer surpresa, fazer uma coisa legal, ele me pegou saindo do laboratório. Sabe assim, quando ele vive, eu saindo do laboratório. O que está fazendo aí? Eu falei, ai, gente. O negócio do meu trabalho, agora não posso falar contigo, estou bem ocupada. Ele, não, volta aqui. Aí na mente dele, pessoal, está com câncer. Olha, porque nós estávamos vivendo um tempo, ela está com uma doença grave, ela já está fazendo exame, se tratando, não quer me contar. Olha isso, gente. Aí ele falou, fala que volta, o que está acontecendo? Me conta, ele. Eu disse, não, é porque talvez eu pensei que eu podia estar grávida. Tá, e tu não tá? Eu falei assim, não sei, eu fiz o exame. Tá, mas então vamos fazer o de farmácia agora. Eu falei, já fiz. Ele assim, e o resultado? Eu falei, que sem graça. Porque mulher, não é, gente? Eu falei, deu positivo. Esse rapaz, eu nunca esqueço, que ele levantou assim o olho para o céu. E quando ele já fechou as lágrimas, já caíram, ele falou assim, é Deus. Ele assim, eu não acredito nessa notícia. Porque a gente comemorou os nãos. A gente foi grato no não. Deus dá o melhor sim da nossa vida. O meu melhor sim está lá dentro de casa agora com 6 anos. É o nosso presente de Deus.
Depois disso a gente fez uma homenagem, a gente mostrou para a Vitória. Mas é engraçado que o anjo visitou a mulher. Deus vai visitar as tuas áreas estéreis da tua vida. E vai sinalizar um novo tempo para você. Porque depois disso, depois que eu engravidei da Bela, um general, eu nunca contei isso, acho aqui, um general, tipo assim, ó, eu teria que ficar em Belo Horizonte 5 anos, não teria possibilidade de voltar para Criciúma de jeito nenhum. E exército é exército, vocês sabem disso. A única possibilidade de vir embora antes do tempo era um general nos transferir. Só que um general não conversava com meu marido, porque meu marido é sargento, um general não fala com o sargento. Ele fala com coronel, com os oficiais. E aí, Deus, quando Ele quer ser Deus, Ele faz. Um general chegou para o meu marido, um general de 3 divisas, tem um alto poder dentro do exército, falou para o meu marido, oi? Meu marido disse, Thelma? E esse general falou com o meu marido, e aí o coronel já aproveitou e falou, esse menino aqui é do sul. Eles fizeram um pedido para voltar para a cidade deles em Criciúma e o pedido veio negado. Aí o cara perguntou assim, qual o teu número para o Thelmo? Número tal. Ele pegou e fez assim, ligou para o general de Brasília. Fulano, pega o número aí, tal, tal, tal. Transfere eles para Criciúma. Em um mês, nós estávamos com a resposta na mão. Esse povo que está aqui na frente, só faltava se rasgar quando veio a notícia. Nós estamos indo embora. Nós éramos para ficar 5 anos. Quando a gente chega aqui, a Abba Pai nasce. Por um general. Porque quando Deus quer fazer, escuta, Ele não pede licença, Deus faz. Deus usa quem Ele quer. E Deus visitou a área estéril de uma mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está visitando as tuas áreas estéreis nessa noite. Eu sei que Deus está falando com mulheres aqui que você sabe quais são as suas áreas que são estéreis, que não produzem frutos, que têm esterilizado outras áreas da sua vida. Deus está falando com você. Só que essa mulher toma uma atitude que para mim é um sinal para a nossa resposta do chamado de Deus. Uau, Deus está nos chamando? Amém? Existe uma resposta que nós podemos dar. A Bíblia diz que ela sai correndo e conta para a amiga. Amiga, um anjo apareceu para mim. E ele disse que eu vou gerar outra vez. Amiga, tu não vai acreditar, põe no grupo, vamos lá para o grupo. Não, a Bíblia diz que aquela mulher saiu correndo e contou para o marido tudo o que ela havia ouvido. Ela contou para aquele que era capaz de fazer os sonhos de Deus acontecer, porque ela não ia gerar sozinha, ela precisava do marido. Ela comunicou o sonho com a pessoa certa. Sabe qual é o nosso erro? Comunicamos os sonhos de Deus, o chamado de Deus, o propósito de Deus com as pessoas erradas, que não fazem parte do chamado de Deus na nossa vida. E sabe o que eu aprendo? Conte mais coisas para o seu marido. Ele não vai entender. Entende. Gente, bate devagar, né? Compartilhe mais com o seu marido. As coisas que Deus fala com você, as coisas que Deus ministra com você. Fala. Você pode se surpreender. Gente, eu olhando para a minha caminhada com Deus, quantas vezes eu lembro de algumas coisas muito específicas que eu ia compartilhar com o Thelmo. E o Thelmo dizia assim para mim, será? Eu lembro de uma música que eu compartilhei com ele e falei, amor, olha que música linda no carro. Ai, nem gostei dessa música. Ele falou, ai, que insensível. A música era aquela, mas na época só era inglesa, aquela, me ama, ele. E eu compartilhei em inglês aqui, lá cantando, e ele não achou nada legal a música. Dali um mês ele estava cantando dentro da igreja acabado. Eu falei, mas tu não gostava dessa música? Não, essa música é linda. Sabe, tem hora que você vai compartilhar e você vai levar até um contravapor. Ai, não posso. Porque eles não têm assim, eles não são detalhistas. Entendeu?
Tira um pouco os detalhes, porque às vezes não tem paciência. Às vezes a gente é muito chata, muito detalhista. Fala no sumo que Deus falou com você. Olha, Deus falou isso para mim. Amor, é uma direção para nossa casa. Ora comigo sobre isso. Outra coisa. Ai, amor, Deus, eu tenho sentido um chamado específico para essa situação. Tu acha que eu devo me mover nessa direção? Coloque o seu marido no lugar certo da sua vida, no lugar de autoridade. Gente, eu não faço nada sem o aval do meu marido. Eu compartilho, ele é a primeira pessoa que sabe. Ele é a primeira pessoa que sabe dos planos, dos sonhos, daquilo que vem ao meu coração, daquilo que o anjo vem. Eu compartilho com meu marido. Compartilhe com o seu marido. Eu posso ouvir um amém? Hoje mesmo, chegue em casa, os maridos vão querer me matar, não faz isso. Compartilhe, conte. E uma das outras coisas que acontece nessa palavra, olha o que acontece, que para mim fala muito. Lá no 6, a mulher foi correndo contar ao marido e falou tudo o que estava acontecendo, mas olha a resposta do homem. Então Manoá orou ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte, porque eu preciso de mais instruções para aquilo que o Senhor vai gerar em nós, porque é algo do céu, eu nunca gerei isso, eu preciso de instruções. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Peça mais instruções se você se sentir perdida. Às vezes nós recebemos uma palavra profética, nós ouvimos uma palavra, Deus já está te mostrando algumas coisas, mas parece que você ainda se sente perdida. Não é o suficiente, entende isso? Olha a oração de Manoá: Senhor, manda o anjo de novo, porque eu preciso de mais detalhes. Eu quero aprender a cuidar. Quantas vezes nós vamos cuidando das coisas que Deus nos deu da maneira errada, porque nós não pedimos mais instruções. E a Bíblia diz que o Senhor disse: ok, Manoá. Mas ele enviou o anjo para quem de novo? Para a esposa. Quem pediu foi Manoá. E por que o anjo não foi direto para Manoá, ele foi para a esposa? Deus está sinalizando: eu estou chamando as mulheres. Elas têm um canal. A mulher é sensível à voz de Deus. Eu sei que eu estou aqui falando com mulheres de Deus que estão me ouvindo. Você sabe que muitas vezes na sua casa você é esse lugar de trazer a voz de Deus para dentro do seu lar. Você é sensível. E que Deus te dê um sacerdote que diga assim: eu quero ouvir mais instruções. Nem que seja através de você. Mas só que ela não vai deixar um sacerdote mudo dentro de casa. Essa mulher é sábia. A Bíblia diz que quando o anjo chega: olha, eu vim porque eu quero dar mais instruções, então peraí que eu vou chamar o meu marido. Já é um próximo nível, ela não está mais compartilhando, agora ela está levando ele para o lugar de revelação. Entende isso? É um processo. Ela já não pega e diz assim: olha, eu sou a voz profética da minha casa. Fala que eu vou traduzir para o meu marido, coitado, que não é tão espiritual quanto eu. A gente ri, mas infelizmente, eu lembro de uma mulher que ela dizia assim: meu marido não é espiritual. Meu marido não é espiritual. Eu sofro, eu tenho que estar sempre puxada para trás que ele não é espiritual. O cara morreu. Eu pensei: agora essa mulher, ninguém segura ela. Ela está namorando um cara que nem crente é. Entende isso? Cuidado com os enganos do diabo. Não se coloque no lugar que não é seu. O diabo só é diabo porque ele saiu da posição que era dele. Ele se transformou num diabo. Todas nós, quando saímos da nossa posição, nós somos maldição na vida de alguém. E aquela mulher faz algo muito lindo. Ela chama o homem para esse lugar de revelação e diz assim: agora você vai ouvir junto comigo. Já não sou mais eu que ouvo, nós dois ouvimos juntos. Há um alinhamento. E aí, aquele anjo, ele começa a falar tudo de novo. E ele dá algumas especificações. E olha o que ele diz. Olha, quando ele chegou para Manoá: cumpram o que eu disse. Eu já dei umas instruções. Aquilo é importante, mas agora eu vou dar essas e essas e essas. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos novas instruções sem cumprir as antigas.
Deus está falando, ei, eu te dou novas instruções, mas escute, não esqueça o que eu já te pedi. Algumas coisas que eu e você vamos gerar, vai requerer de nós renúncia. Você quer ter autoridade só com renúncia. Não era pecado beber vinho, comer uva passa. É pecado, não é errado. Mas Deus falou, você não vai comer. Porque eu vou gerar uma autoridade. Esse menino, o que eu estou gerando dentro de você é diferente. E ele é um libertador, porque Sansão foi chamado para libertar o povo dos filisteus. Então entenda uma coisa. Deus está chamando você. Mas talvez Deus está chamando você para você levar outras pessoas para o lugar que você está. Levar o seu marido, a sua casa, a sua família. Outro dia eu estava aqui, chegou um homem. Tudo bem? Eu falei tudo. Quero só te agradecer. Daí eu falei, nossa, gostaria de saber o agradecimento. Está aqui o motivo, a esposa. E ela assim. E os filhos do lado, nós queremos agradecer. Daí eu falei, o que foi? Essa mulher mudou. Essa mulher é outra pessoa. De repente ela começou a fazer a comida que eu gosto. Ela começou a ser carinhosa. No começo eu achei que ela ia me matar. Depois eu fui observando que era tudo verdade. Só que, gente, ele falou assim, eu não era crente, nojo, abuso de crente, quero saber de crente. Eu comecei a sentir vontade nessa igreja. Falei, meu Deus, o que eles fazem lá com a pessoa? Ele assim, eu estou 6 meses aqui, não consigo deixar de vir um culto de domingo aqui. Eu estou crente, cara, eu nunca imaginei. Eu sou crente. Aí eu olhei para aquela mulher e eu falei, tu tem noção do que Deus fez na tua vida? E o alvo era ele. Esse homem está ouvindo Deus. Estão aqui todo domingo. Deus está chamando as mulheres para ser comunicadoras de uma mensagem. Aí você diz, não, mas eu vou ser aquela que vai pregar para multidões. Deus fala, eu quero só o teu marido. Tua família. Teus filhos. Tua casa. E aí o anjo dá mais especificações. Eles fazem um sacrifício, eles se entregam a Deus, eles agradecem a Deus. Sabe quando você reverencia a voz de Deus na sua vida? Quando você sabe agradecer. Quando você sai da presença de Deus assim, meu Deus, obrigada, eu vou fazer valer a tua presença na minha vida. Deus está chamando você para essa hora. Escute o que eu estou falando. Deus quer gerar algo novo na sua vida, algo que nunca... Naquela época não existia Sansão. Sansão teve uma força descomunal. Ele tinha algo que era dos céus. O que Deus quer gerar na sua vida não vem da terra, vem do céu. É por isso que o óculos que você tem que usar não é esse aqui da terra. Tem que ser um óculos grande. Eu lembro que um dia eu tive um sonho, antes de Abapai nascer, um pouco antes ali, eu tive um sonho. Eu uso lente de contato, né? Eu tenho miopia. Eu deveria usar óculos sempre, mas eu estou sempre de lente, senão eu não enxergo nada. E eu lembro que no sonho, eu ia no banheiro pegar as lentes para pôr nos olhos, e as lentes eram o tamanho de um prato de jantar. Eu chorava no banheiro, como que eu vou colocar essa lente no meu olho? E no sonho, eu colocava a lente e cabia. E quando eu acordei, Deus falou comigo, é muito maior do que os teus olhos. As lentes, eu estou trocando, é numa nova visão. E é isso que Deus quer fazer com a gente quando nós lemos a palavra, quando nós estamos com o Senhor. Ei, por favor. Existem algumas crenças que nos limitam e nos tiram do lugar do Senhor. Não permita isso. Eu vou dizer para você que dói ser esticada, é ruim, dá vontade de ficar no conforto? Dá. Amanhã eu vou para Belo Horizonte, viajar de novo. Contagem, ministrar lá para as mulheres. Pensa, qual é a minha vontade? Entregar essa reunião, ir para casa, não fazer mala, dormir em paz com minha família. Mas uma vez eu disse sim para o Senhor, eu falei, eis-me aqui. E Deus quer levantar mulheres nesse dia, nessa noite, para trazer a vontade dEle. Deus quer escute isso, Deus quer te autorizar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. Uau. O Senhor quer levantar mulheres que confiam nele. Quantas mulheres aqui
que você pode dizer assim: eu confio nele. Escute, não assim, levante a sua mão tão rápido, porque confiar nele não é dizer assim: eu confio que ele vai fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Eu confio que ainda que ele faça coisas que eu não quero, eu confio que ele está no controle. Você confia? Queria que você começasse a falar com Deus. E você se olhasse como essa mulher que recebe mensagens do Senhor, falando do seu ventre estéril, falando da sua família, da sua casa. O que você tem feito com o que Deus tem te entregado? Para onde você tem corrido para compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? O Senhor está perguntando para você. E a voz de Deus para você nessa noite é: eu posso mudar tudo isso aí, ó. Eu posso alinhar a tua casa. Eu posso alinhar o coração do teu marido. Eu posso. Deus está falando: existem algumas mulheres aqui que eu posso confiar nelas. A gente fala: eu confio em Deus, mas sabe, existem algumas mulheres aqui que Deus confia em você. Deus sabe que Ele pode compartilhar algumas mensagens contigo. Ele pode. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Será que você pode deixar essa palavra rasgar o teu coração? Quantas mulheres aqui desejam receber a visão dos céus sobre você, a voz do Senhor? Que o Espírito Santo venha para você e fale, Ele ministre, Ele compartilhe o que os céus... Será? Fala com o seu Deus, pode falar. Isso, seja corajoso, fala. Deus pegou a gente hoje. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Senhor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que tudo. Envolto em tua presença, Jesus. Mais do que fazer, só quero te não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Eu quero orar por algumas mulheres. Antes de nós continuar,
Eu preciso orar por você que se sente seca e estéril num tempo de não produzir nada. Você sabe que é com você. Onde você põe a mão parece que não dá certo, as coisas não estão caminhando. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Vem cá. É você, vem. Você que se sente estéril. Talvez realmente você esteja tentando ter filhos e não consegue. Eu não sei se você está passando por isso. Isso. Vem. O Senhor quer tocar no teu ventre hoje. Isso. Isso. Quanta frustração. Tudo não. Tudo é não. Tudo é não. Ah, dias são difíceis. Uau. É você, a esposa de Manoá? É você, a mulher estéril que o Senhor quer visitar? É você? Não vim atrás de bênção. Oh! Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Eu só quero a ti, só quero a ti, Senhor, só quero a ti, nada mais, e nada mais. Diga isso! Nada além de Você que está aqui na frente, diga isso! só quero a ti. Você só quer Ele! E nada mais. Oh! Diga! E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. E nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. De ti, Senhor. Nada além de ti. Nada além de ti, Senhor. Jesus, só quero. Sabe o que eu vejo? Eu não consigo me conter. Oh, eu vejo uma autoridade vindo. Uma autoridade jamais vista. Uau. Seja cheia da autoridade que vem do alto, que vem do Senhor. Cheia, cheia. Mais, Senhor, derrama, visita agora úteros estéreis, vidas estéreis. Agora enche da tua glória, enche da tua presença, enche da tua força. Oh! Seja tocada. Você que está lá atrás, seja tocada. Lá atrás, seja tocada pela glória de Deus. Invade esse lugar, Senhor. Invade esse lugar. Só quero a ti. Oh! Nada mais. Diga isso. É nada mais. Nada mais. Me dá a tua presença. Nada além de ti. Quero carregar a tua arca. Só quero a ti. E nada mais. E nada mais. Nada além de ti. Eu só quero a ti. Nada mais. Nada mais.
escute uma coisa. Essa mulher, ela tinha um segredo. Ela era casada com descanso. O Senhor está falando para você: casa com descanso. Casa com um descanso. Não depende de você, depende de mim na sua vida. Casa no descanso. Isso, casa com Manoá. Descanso. O Senhor está visitando o teu útero agora. Eu queria que você colocasse, você que está aqui na frente, as mãos no seu útero. Isso, o Senhor está visitando o teu útero agora. Isso, põe a mão aí. Não só o útero, o teu útero natural, mas o teu útero espiritual sendo tocado nessa hora. Isso, isso. Patrícia, o Senhor está arrancando medo. Medo. Eu vejo Deus arrancando medo. Medo. Te levando para um lugar de confiança. Isso. Deixa Ele te banhar na confiança. Eu vejo o Senhor derramando autoridade sobre a tua vida com tanta sabedoria. Eu vejo o Senhor te dando uma lavada de sabedoria, te banhando de sabedoria. Oh, tem algumas mulheres aqui que Deus está pegando você e está dizendo assim: eu vou mudar tudo hoje. Eu estou girando uma chave dentro de você. Eu estou tocando os teus lugares estéreis. Eu estou tocando aqueles nãos, aquilo que não dá nada certo. Eu estou tocando. Você só precisa confiar em mim. Carla, graça, graça, sabedoria e graça é tudo o que tu precisa. Senhor, encharca ela com graça agora nessa hora. As palavras dela vão ser como chaves dentro da casa dela, Deus. Pontuais, certeiras, como palavras que abrem lugares, Senhor, em nome de Jesus. Dá essa graça para ela, Espírito Santo. Algumas mulheres aqui vão ter seus casamentos completamente mudados, porque você vai começar a praticar essa simples palavra. Você vai começar a compartilhar com Ele o que Deus está falando com você. A sua casa vai ser transformada. A sua casa vai ser mudada. Agora, o Senhor fala para nós: se deleitem na minha presença. Será que você pode? Não pedir nada agora e dizer assim: eu quero a tua presença. Só quero a ti, nada mais. Nada mais, nada além de ti. Só quero. Não se esqueça de tudo que Deus tem feito na sua vida. Não se esqueça que Ele vai fazer através dela. Entenda isso. Ele faz em você para fazer através de você. Através de você. Nós vamos adorar Ele. Me ajude a levantar nesse lugar um altar de adoração. Me ajude. Existe um poder de Deus tão grande nesse lugar. Eu creio que nessa noite vai haver curas aqui. Curas de relacionamentos. Curas de doenças físicas. Isso. Cante isso. O que é que você vai fazer? Te adorarei, te adorarei. Diga isso. Estás aqui, mudando destinos. Ele está mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. O que você vai fazer? Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Quem? Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Cante isso. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, O que acontece? você não para, você trabalha, Deus. Você não para, você trabalha, Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus. Ah! Você não para, você Diga trabalha, isso! Deus. Mesmo que eu não veja e não O sinta, que acontece? mesmo que eu não veja e não sinta, Ele? você não para, você trabalha, Deus. Você não para, você trabalha, Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha. Você não para, você trabalha. Você trabalha. Mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha. Você não para, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Você pode aplaudir a Ele? Vou compartilhar uma coisa aqui. Perguntei para Deus se eu podia falar e fez assim.
Aquilo que Deus tem feito aqui é algo muito incrível. Só Ele poderia fazer. E surgiu no meu coração um desejo de levar a reunião de mulheres para algumas outras regiões do Brasil. E Deus começou sinalizando. E eu queria que a igreja me ajudasse a orar. Nós queríamos ser enviados pela igreja. E eu convido você também. Talvez no ano de 2022, nós vamos levar tudo isso aqui para regiões norte, nordeste, sudeste, centro-oeste do Brasil. E você pode estar indo com a gente. Nós vamos carregar essa mensagem. Nós vamos levar para muitos e milhares de lugares. Escute uma coisa: não limite aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deixe Ele fazer. Não limite. Eu vejo hoje Deus arrancando limites e colocando você no centro da vontade dEle. Será que você pode estender as suas mãos para a sua casa? Você tem fé para isso? Você tem fé? A sua oração vai movimentar isso. Estenda a mão. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para, você trabalha, Deus. Você não para, você trabalha, Deus. Mesmo que eu não veja e não sinta, mesmo que eu não veja e não sinta, você não para. Talvez as suas maiores guerras estão dentro da sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora que as casas, os lares sejam cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, agora em nome de Jesus. Que a justiça corra como um rio nessa família, que a justiça corra como um rio dentro dessa casa. Deus, nós clamamos por verdade dentro dos lares. Deus, nós clamamos pelo Teu agir dentro dos lares. Senhor, se existe algum relacionamento rompido, quebrado, se essa casa está de luto, Pai, em nome de Jesus, troca toda cinza por vestes de alegria. Espírito Santo, derrama o óleo que só o céu pode derramar nas famílias, no poder do Teu nome. As mulheres que estão me assistindo agora, chorando dentro de casa, jogada no chão dos seus quartos, das suas famílias, os filhos, os maridos, sejam encharcados com a presença de Deus, com a graça de Deus, nesse ambiente online, aonde você está.
pela minha casa, ora pela minha família. Conto com as orações de vocês. Sejam cheias da presença de Deus. Sejam fortes e corajosas. Que Deus abençoe. Até a próxima reunião de mulheres. Deus abençoe.